Boa tarde! Muito boa tarde! Que formosura, boa tarde! Deus os abençoe! Deus os abençoe, irmãos! Me dá alegria vê-los a todos. Parecem clonados. Bem, me dá muita alegria de estar aqui com vocês no dia de hoje, depois de 7 anos de ausência. 7, 8 anos, mas nunca deixei de pensar em vocês, sempre orando e pedindo a Deus por todas as igrejas. E meus pensamentos, em minhas orações, eu digo ao Senhor que todas as igrejas façam um percorrido por todos os lugares, as cidades, os estados, os países, e peço a Deus bênção para todos. E me dá alegria estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, e que o Senhor os abençoe. Bem, obrigada. Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a todos. Quem está felizes com esta festa? Quem está feliz em receber a nossa apóstola e profeta, nossa irmã Maria Luísa? A glória seja para Deus. Hoje se sente a alegria, se sente que somos de Tolima hoje. Amém, irmãos? E que hoje Deus se manifestará aqui grandemente. Quantos creem assim? Quantos vieram a receber a bênção de Deus? Os dons espirituais, as liberações, as curas, a aprender o Evangelho, a doutrina, a ser livres. Para amar a quem? Bendito é nosso Deus. E para isso, o que vamos fazer? Vamos a cantar ao Senhor. Quem quer cantar ao Senhor? Orar ao Senhor. Quem quer orar ao Senhor? Colocar muita atenção no estudo bíblico. Quem quer fazer isso? Abrir o quê? E a mente e o coração para adorar a Deus. Porque a quantos de vocês Deus lhes tinha anunciado esta festa espiritual? Quem está feliz? Glória a Deus! Bendito o Senhor! Podem se sentar, irmãos. Um aplauso para nosso Deus. Forte, forte, forte. Para o Deus vivente. Para este Deus formoso que vive, que nos fala e nos guia. Aleluia! Glória a Deus! Vamos apresentar a outros irmãos que eu creio que são conhecidos e que estiveram por aqui há algum tempo, como quantos anos? 15 anos esteve aqui o nosso irmão Elias Balesteiro com a nossa irmã Amanda, por favor. Percebe-se que fizeram bem o trabalho. Eles estão neste momento onde? Na igreja de Lima, Peru, aí em Lima Centro, e realmente a igreja cresceu e cresceu. Faz 10 dias Deus me permitiu estar com eles. Compartilhei aí em Lima com nossos irmãos e todos os pastores aí. Irmã Maria Luísa também a amam. Essa é a função de um pastor, de amar a Deus e o respeito à nossa irmã Maria Luísa. Bem-vindo, irmão. Bem-vindo, irmão. Muito obrigado, irmãos. Deus os abençoe. Que honra tão grande estar aqui hoje, diante de tantos irmãos, nesta região tão linda. Irmãos de todo Tolima, Deus os abençoe. Os amamos, os amamos. Por sua misericórdia, Deus nos permitiu. Conhecemos a igreja em Armênia, como em 1993. E em 94, chegamos aqui a Ibagué, ao bairro La Gaviota. No bairro La Gaviota,
Lembro que nos reuníamos num dia de louvor 8 pessoas e no domingo 30 ou 40. Agora vi a primeira irmã que recebeu o dom da profecia, a irmã Maria Cecília. Fique de pé, irmã. Aplausos para ela, que foi leal e fiel com o Senhor. Parabéns, irmã. Deus a continue abençoando. Naquela época, não nos passava pela mente ver o que hoje vemos. Mas, graças a Deus e graças à fidelidade da nossa irmã, estamos hoje aqui vendo a glória de nosso Deus. Irmã Maria Luísa, muito, muito obrigado por nos ensinar a amar a Deus e por este dia também nos permitir estar hoje aqui, diante da Senhora, diante de todos os irmãos, nosso irmão Carlos Alberto, nosso irmão Andrés e todos os nossos amados e queridos irmãos de esse estado. Obrigado, irmã, a amamos. Lhe transmito do Peru uma saudação de carinho, de apreço, de respeito e admiração. A estamos esperando também lá. Nossa irmã nos visitou fazem 4 anos e hoje, a partir daquela visita, houve na igreja grande bênção, grande crescimento. Atualmente, há 11 igrejas já conformadas e se visitam 5 cidades no país, graças a esta promessa formosa do nosso Deus, ao nosso irmão Luiz e à nossa amada irmã Maria Luísa. Estamos desfrutando, nós, desta grande bênção, estamos muito felizes de estar hoje aqui. E obrigado ao nosso Senhor. Gostaria de contar algo que aconteceu numa região do Peru, Piura. Chegou uma senhora da religião tradicional na nossa igreja. E ela escutou profecia, foi a primeira vez, foi pela segunda vez e disse: a igreja é muito bonita, Deus está aqui, mas eu não posso mudar de religião, porque eu e minha religião tenho um compromisso, me deslegaram muitos trabalhos e eu estou muito comprometida lá. Então, obrigada pelo convite, disse a irmã que a convidou, mas eu não posso ficar. Contudo, ela depois começou a meditar sobre o dom da profecia e ela dizia: eu gostaria de encontrar o líder da minha igreja para perguntar o que está na Bíblia sobre o dom da profecia. E ela conta que sonhou com seu líder, o líder da sua igreja, e quando ela o viu no sonho, lhe disse: eu queria vê-lo assim de perto para perguntar algo. Tenho algumas perguntas da Bíblia. E ele responde: as perguntas da Bíblia somente as pode responder a irmã Maria Luísa, porque Deus colocou ela para ensinar a verdade. O poder de Deus, glória a Deus, o Evangelho é uma potência. A irmã Amanda também vai nos cumprimentar. Irmãos, Deus os abençoe. Irmã Maria Luísa, irmã Ângela, irmão César, irmão Andrés, irmão Carlos Alberto, suas queridas e amadas esposas, Deus os abençoe. Temos visto a glória de Deus durante 26 anos na igreja. Desde que cheguei com o nosso filho, que hoje tem 26 anos, e Deus fez maravilhas em nossas vidas. Hoje vemos a glória de Deus em cada vida, em cada coração. Os amamos no Senhor e Deus nos permitiu servi-lo. E antes de tudo, este amor e este respeito por esta mulher que Deus colocou sobre a terra para que conheçamos a sua verdade e seguimos a Ele. A glória e a honra e o louvor sejam para nosso Deus, por ter nos dado a nossa irmã Maria Luísa e essa liderança que ela tem, para amar também cada alma e cada coração também, que nos ensina também que amemos a cada ser que chega à igreja, porque a igreja pertence a nosso Deus. A glória e a honra sejam para Ele. Quem dá a honra e a glória ao Senhor? Quem bendizem ao Deus vivente? Quem o ama e adora com o coração? Há um hino muito lindo. Talvez nesta leitura que fazíamos se chama o hino 198, o Lírio dos Vales,
cantemos com muita inteligência, pensando, meditando neste hino, para que vivamos lindas experiências. Hino 198. Gloria a Dios, aleluya, gracias Señor, qué bendición tan hermosa estar aquí. Sentimos felices y deseamos que tú habites en nuestros corazones y que todos comencemos a crecer mucho más cada día, Señor. Que tú, oh Dios, nos des esa estatura espiritual del Señor Jesús. Gloria a Dios. Hay un río que habita en los valles del huerto de Dios. Ese río es Jesús, el dueño de mi amor. Ese río es vida al corazón. Como el manzano crece en los prados, así crece mi amado en mi ser. En su sombra una vez mi calor refresqué, desde entonces soy feliz con él. Es la voz de mi amado tan dulce, que al oírla yo gozo de amor. Una vez mi Jesús a mi alma habló, desde entonces conozco su voz. Como el manzano crece en los prados, así crece mi amado en mi ser. En su sombra una vez mi calor refresqué, desde entonces soy feliz con él. Oh, qué hermoso es mi niño escogido, para él tengo esta dulce canción. Hoy yo quiero cantar y a Cristo esperar, cuando él venga a su iglesia a buscar. Como el manzano crece en los prados, así crece mi amado en mi ser. En su sombra una vez mi calor refresqué, desde entonces soy feliz con él. Oh, levántate, dice mi amado, el invierno ha pasado ya. En su dulce canción dice a mi corazón que a su iglesia él viene a buscar. Como el manzano crece en los prados, así crece mi amado en mi ser. En su sombra una vez mi calor refresqué, desde entonces soy feliz con él. Glória e a honra são para esse Deus que vive e que cresce em cada um de nossos corações. Bendito o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Que lindo, que lindo. Quem desfrutou do hino? Muito formoso. Temos outro hino muito lindo também, o hino número 72. E eu quero lhes contar uma experiência que eu acabo de viver enquanto estávamos cantando este hino. Eu via, digamos, como purpurina. Bênçãos que vêm, glória a Deus, que bonito. São como chuvas de bênção. Quem quer chuvas de bênção? Glória a Deus. E quais são as chuvas de bênção? Como se chama? Receberão o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, glória a Deus. Que bonita experiência, graças ao Senhor. Vamos cantar agora um hino muito lindo também, como se denomina? O 72, brilha em teu lugar. Onde estejamos, temos que ser sempre luzes. O sal da terra. Somos os filhos do poderoso, somos os filhos de Deus, bendito nosso Deus. Entoemos este hino, o hino 72.
Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos, te bendecimos. Tú eres hermoso, bueno, grande, poderoso. Queremos brillar, Señor. Queremos dar luz. Queremos dar buen testimonio, Señor. Ayúdanos, transfórmanos, para que con nuestro testimonio salvemos muchas almas, Señor. Es el momento de una grande acción y que pueda reconstruir tu luz. De la vida a los pequeños actos de atención. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes usar en alguna cosa descubriendo tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. ¿Cómo no brillar, Señor? Tú eres nuestra luz, nuestro camino, nuestra verdad. O Senhor é nosso sol, nosso escudo, porque Tu és onipotente, onisciente, bendito nosso Deus. Grande é o Senhor, por isso temos que continuar nos esforçando. E há um coro que fala disso, que se chama, o coro 137, leva como título, Procura com Diligência. Fiquem de pé e vamos agora entoar este coro, Procura com Diligência, e esforçar-se. Quem quer se esforçar? Aqui em Tolima são muito esforçados, claro que sim. E no Senhor, quando temos que nos esforçar? A cada segundo, a cada minuto. Se queremos agradar a Deus e ser sua família, ser os filhos de Deus. Amém, irmãos? Vamos fechar os olhos e aplaudir ao Senhor e bendizê-lo cantando esse formoso coro. Os que sabem de memória, é o número 137. Procura com diligência. Sí, Señor. ¿Cómo no ser fieles a tu palabra? ¿Cómo no ser hacedores de ella, Señor? Danos sabiduría, cordura, inteligencia. Que traza bien la palabra de
avivamento, quem o tirará? Este é o coro que vamos cantar. E quem está sentindo esse avivamento? Quem estão avivados? Glória a Deus. Deus, eu os vejo muito avivados. Claro que sim, como não estar, se já se aproxima este momento tão esperado. Amém, irmãos? E agora sim, gostaríamos de deixá-los em companhia desta grande mulher que todos amamos, que se chama como irmãos? Glória a Deus. E eu quero lhes contar que em Hiradó nos contava nosso irmão Nelson, que houve grandes milagres. Os irmãos testificam no culto de curas de câncer e todo tipo de cura e milagres. Deus os abençoe, irmãos. E aqui com vocês, a nossa irmã. Que bênção! Muito boa tarde, irmãos. Deus os abençoe grandemente. Que nosso Deus os abençoe hoje e sempre. E estamos aqui felizes e contentes, louvando ao Senhor, glorificando ao nosso Deus e exaltando o seu nome. Portanto, seguimos adiante com nossas perguntas. Que alegria tão grande contar com sua presença, sua companhia no dia de hoje aqui na cidade de Ibagueira. Permita-me dar-lhe as boas-vindas à senhora e a todos os convidados, dizer, irmã, com todo o nosso coração que a amamos muito no Senhor. A minha pergunta, irmã, está em Mateus, capítulo 5, versos 23 e 24. Posso ler, irmã? Mateus 5, versos 23 e 24. Sim, irmã. Verso 23. Portanto, se estás apresentando tua oferta sobre o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E então volta e apresenta a tua oferta. Irmã, a minha pergunta é: sabemos por doutrina, na atualidade, nossas ofertas estão representadas não só no econômico, mas também nas orações, nos louvores e as palavras que saem dos nossos corações para Deus. Como então fazemos para praticar hoje em dia estes dois versos? Bom, hoje em dia nós vamos praticar esses dois versos assim como estão aqui escritos, porque isso era para a lei de Moisés. O Senhor Jesus Cristo estava ensinando a lei de Moisés, explicando-a porque as pessoas tinham mal interpretado a lei de Moisés. E o Senhor Jesus, o que faz é ensinar, é interpretar e dar exemplos e ilustrações a todos, para que todos compreendessem a lei e a colocassem em prática. Porque o Senhor Jesus sabia que na cruz do Calvário, quando ele fosse sacrificado, a lei de Moisés também morria com ele na cruz do Calvário. Mas, como o Senhor Jesus disse, é que a lei de Moisés, para que morra, para que seja anulada e tirada, primeiro tem que ser cumprida. Deve-se cumprir a lei de Moisés. Que não falte nenhuma vírgula, nenhum ponto, nenhum tio, que não se cumpra da lei de Moisés. Uma vez que se cumpra, então ficará anulada na cruz do Calvário. Por isso aqui, o Senhor lhes estava explicando a todos a lei para que cumprissem com a lei de Moisés. E quanto que seria logo anulada, então o Senhor lhes disse, por isso, se traz a oferta ao altar, naquela época estava o templo físico, e aqui dizia que eles tinham que ir ao templo físico, e te lembras que teu irmão tem contra ti, vai e se reconcilie com ele primeiro, para que tua oferta seja aceita diante de Deus. Ele estava ensinando a lei. Mas bem, como a irmã diz que hoje em dia nós como faríamos? Nós hoje já vivemos com o Espírito Santo. Vivemos pelo Evangelho de Cristo. É uma doutrina que o Senhor nos está ensinando também.
em nossa consciência, em nosso coração. Diz que hoje a lei de Deus está escrita em nossos corações, já não em livros nem em tábuas de pedra. Portanto, no dia de hoje, o que nos diria o Senhor, o que nos diria o Espírito Santo quando em você haja rancores, ódios contra alguém, contra uma pessoa, um semelhante seu, um próximo seu, e que está este rancor e este ódio, e que por causa disso você não progride em sua vida espiritual. Então, você vai à igreja e o Senhor lhe fala. O Espírito Santo fala e lhe diz: em teu coração há um rancor, há um ódio contra uma pessoa. E tu tens que liberar-te deste ódio, deste rancor. Não tens que enraivecer-te, tens que tirar isso. Se é possível, vai e pede perdão. Ou esta pessoa virá e te pedirá perdão, e tu tens que escutá-lo. E tens que aceitar e colocar-se em acordo para que em teu coração não haja nada, porque isso te perturba o crescimento da tua vida espiritual. Te impede que tu progridas, que tu prosperes em tua vida espiritual. Isso diria o Espírito Santo a uma pessoa. Mas se a pessoa, de repente, vem ao pastor e lhe consulta e lhe diz: não, é que eu tenho ódios, brigas, vinganças contra uma pessoa que me fez males. E eu não posso perdoar esta pessoa. Então o pastor também lhe diria o mesmo, não? Lhe diria, pois, isso é um impedimento ou uma atadura que você tem em seu ser. E não permitirá que você cresça espiritualmente. A Deus não lhe agrada que você guarde em seu coração essas coisas. Você tem que mudar. Vá, busque a pessoa, entre em um acordo, reivindique, o outro lhe dará explicações do que aconteceu, então você já fica bem e já pode estar livre para que você prospere, progrida e receba a bênção de Deus. Isso seria o que aconteceria hoje conosco. Porque já não temos um templo físico para ir lá levar a oferta e o sacrifício, como está aqui escrito na lei de Moisés. Tinham que levar ovelhas, vacas, levar grãos e levar muitos frutos de oferta ao templo. Hoje, nós não fazemos isso. Hoje é o nosso coração diante de Deus. Hoje, louvamos a Deus em espírito e temos valores e bons pensamentos, boas intenções. Já em nosso coração não deve existir estes ódios, esses rancores, nem esta inveja, porque tudo isso nos atormenta. Esse orgulho, essa mentira. Bem, tudo isso que ata a nossa vida espiritual, pois nós já hoje fomos libertados disso, porque Deus nos libertou. E por isso, então, já a nossa forma de viver ou de nos apresentar a Deus ou de atuar com as outras pessoas é diferente. Claro que há uma exceção. Há exceções porque há pessoas que se transformaram em ímpios e se transformaram em inimigos de Deus por causa do Evangelho. Há pessoas, familiares, ou amigos, ou parentes, que quando descobriram que você vem à igreja, então eles se enraiveceram tanto e viram os nossos inimigos e nos fazem males e danos e nos dizem que somos uns diabos, que somos loucos, mentirosos, que somos cheios de demônios, nos dizem de tudo mal que há e dizemos que somos maus. Essas pessoas são ímpias, que estão contra Deus, contra a vontade de Deus. A eles sim, nós não vamos pedir perdão, não vamos nos reconciliar com eles, porque é o melhor, ao contrário, esperamos que Deus faça justiça. Ver por que eles estão fazendo-me males e falando mal de mim, pelo fato de que eu estou na igreja, buscando a Deus, lendo a Bíblia. Isso sim, os ímpios não. Mas se uma pessoa se faz seu inimigo por qualquer problema ou circunstância da vida, mas essa pessoa respeita a Deus, você também tem que se reconciliar. Aí sim deve se reconciliar e entrar em acordo, dialogar e dizer por que você fez isso, não volte a fazê-lo, estou muito enraivecido com você porque você fez estas coisas. Porque se você conhece a Deus, conhecia também a Deus, por que atua desta forma? Então arrependa-se
eu também vou me arrepender. E eu perdoo e você me perdoa. Bom, entremos num acordo, porque isso está prejudicando a nossa vida espiritual. Este é o passo que nos damos, de acordo a este verso que o Senhor ensinou aos judeus naquela época. Seguimos adiante com outra pergunta. Boa tarde, irmã. Deus a abençoe. É uma honra tê-la aqui em Ibagué. Receba uma cordial saudação dos irmãos da La Gaviota. A amamos e a admiramos por sua retidão nas coisas do Senhor. Irmã Maria Luísa, faz pouco no estudo bíblico a senhora nos ensinava que as pessoas que ainda ministrando as coisas de Deus e voltavam ao pecado, que muito dificilmente essas pessoas voltavam a ter a graça de Deus. Gostaria de saber, irmã, qual é a diferença entre perder a graça do Senhor e não ser perdoado por Deus? Bem, o não ser perdoado por Deus, não sei, isso quem sabe é o Senhor. Uma pessoa que depois de desfrutar, participar dos dons espirituais, desta unção do Espírito Santo, e diz que essa pessoa volta ao pecado, volta atrás. Sim, e depois com o tempo diz, não, melhor eu volto à igreja, vou pedir perdão a Deus. Essas pessoas fazem, pois nós vemos que essa pessoa já perde como muitas bênçãos da parte do Senhor. Já sua vida espiritual não é a mesma. E que Deus o perdoe ou não, não sabemos. Isso já é a misericórdia de Deus. Já é Deus o único que sabe se perdoa ou se não perdoa. Nós como humanos, pois recebemos a pessoa que volta novamente, mas até aí. Mas isso sim, já esta pessoa tem que como que voltar a começar de novo e é muito difícil. Conheço muitas pessoas que estiveram com o Senhor, participavam, tiveram dons, profetizavam, impunham mãos e de repente voltam atrás. Ficam alguns anos fora, atrás, e depois regressam. E ao regressar, então, teve que começar de novo. Já não tinha dons, já Deus tinha tirado os dons espirituais e essa pessoa se esforça para que Deus lhes volte a dar a bênção como antes. E tem sido difícil, tem sido muito difícil. E vemos que essas pessoas estão aí um pouco estagnadas em suas vidas espirituais. Por isso eu sempre lhes aconselho, sempre admoesto os irmãos e as irmãs que, por favor, não voltem atrás, que sigam adiante, não retrocedam. Não se cansem de buscar a Deus, porque há pessoas que ficam 5 anos e se cansam, outros 10 anos e se cansam e voltam atrás, outros 15 anos, outros 20 anos, e depois de estar 20 anos na igreja, voltam atrás e se cansam de buscar a Deus. E eu não consigo entender por que, se as pessoas se cansam de buscar a Deus, por que se nós, quando estamos buscando a Deus, quando chegamos à igreja, encontramos paz, encontramos alegria, encontramos alguém que nos faz promessas, então isso é um consolo para a nossa alma, porque as pessoas dizem que eu me cansei e não compreendo. Isso é muito triste. Ouvir pessoas que dizem que é difícil o caminho de Deus. Não é difícil. Deus nos ajuda. Nós não temos que nos sacrificar nada, porque o Senhor vai nos mudando, vai estirando tantas coisas que não nos convém e nem sequer percebemos. Mas a felicidade, eu digo que sou muito feliz. Que eu tenho que fazer no mundo? Nada, não tenho nada que fazer lá em meio do pecado, ou cometer pecado para quê? Por quê? Depois de eu ser tão feliz com o Senhor, é que qualquer tribulação ou qualquer momento difícil não é nada para mim, em comparação com a paz e a felicidade que Deus me dá e que Deus me deu na vida, a felicidade. Eu não estou dizendo que Deus me fez milionária, não. Deus me deu felicidade, paz, alegria. Isso de estar orando e que Deus faz milagres e que Deus faz curas, isto é motivo de orgulho, isso é felicidade, que Deus diga, estou contigo, vou te guardar. Porque há inimigos, há pessoas que querem te fazer mal, mas eu vou te guardar. E se Ele nos guarda, quem não será feliz? Quem não ficará feliz de ver a mão de Deus ajudando?
É isso. Nós sejamos sábios e inteligentes. E ser sábio e inteligente é seguir adiante até o fim da nossa vida. E o que chegue à meta, o que seja fiel até o fim dos seus dias, esta é uma pessoa sábia, a mais sábia e inteligente que possa existir no mundo. Sejamos sábios e inteligentes e peça a Deus que o ajude a progredir e a seguir, e não se canse e não volte atrás, porque isso é pior. A você lhe acontecerão coisas piores que antes em sua vida jamais lhe tinham acontecido. Isso sim, bem, que Deus os ajude. Nos ajude e ajude a todos vocês também. Outra pergunta. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Tenha boas-vindas à cidade de Ibagué. Estou muito feliz com o Senhor porque me permite estar nesta tarde em sua presença. Tenho uma pergunta no livro de 1 de Pedro 5:2. 1 de Pedro, que fica depois de Hebreus. Depois de Hebreus, vem Pedro. Tiago e Pedro. 1 de Pedro. Sim, posso ler, irmã? Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não de modo forçado, mas voluntariamente, não por ganância desonesta, mas de ânimo pronto. Irmã, você leu qual verso, irmã? O verso 2. 1 de Pedro 5. Ah, sim, irmã. Volto a ler, irmã? Não. Diz que apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não de modo forçado, digamos, não por obrigação, mas voluntariamente. Está falando aos pastores. Irmã, uma pergunta sobre isso, para que possa aprofundar mais sobre este versículo. O que significa não forçada, mas voluntariamente? Isso significa não por obrigação. Está falando aos pastores, aos pregadores. A eles está falando aqui o apóstolo, ele lhes diz: pastoreiem as ovelhas. Pastoreai o rebanho de Deus é pastorear as ovelhas do Senhor ou pastorear as ovelhas do rebanho. Diz que está entre vós, diz, cuidando disso. Quer dizer, do rebanho, das ovelhas. Diz, não por forçado, não de modo forçado, ou seja, não por obrigação. Você não faça por obrigação nem por necessidade material, mas porque ama a Deus e quer servir a Deus neste trabalho bonito de pastorear uma congregação. E diz, cuidando dele, não de modo forçado, mas voluntariamente, não por ganância desonesta, mas de ânimo pronto, ou seja, não por lucro. Deve-se pregar, aqui está falando aos pastores, aos pregadores, aos que estão presidindo congregações, lhes está falando, preguem, trabalhem, cuidem das suas ovelhas, do seu rebanho, não por obrigação, não por interesse material, não por ganância desonesta de dinheiro, mas com amor a Deus. Trabalhe por amor a Deus, porque Deus é quem dá o pagamento. E isso é o que quer dizer aí esse verso. Bem, seguimos adiante. Outra pergunta. Irmã Maria Luísa, boa tarde. A glória seja para Deus por nos dar a honra de tê-la conosco, irmã. Os irmãos da igreja de La Quinta aqui em Ibagué, damos uma cordial saudação. A minha pergunta se origina no livro de 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 9. 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 9. Sim, irmão. Diz, não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixeis enganar, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais. Irmã Maria Luísa, a minha dúvida é a seguinte: por que está proliferando tanto o homossexualismo? Estes nascem ou se fazem?
Devemos cuidar dos nossos filhos disso, irmã, porque inclusive nos colégios se está ensinando que nessa idade, na infância, é que cada um escolhe se quer ser homem ou mulher. Então eu gostaria de saber se devemos ser permissivos, ser tolerantes. O que devemos, irmã, fazer ou atuar nessa situação? Por favor, nos ensina e aprofunde, irmã. Nem devemos ser permissivos, nem tolerantes. Devemos orar e pedir a Deus. E todas essas pessoas, como qualquer outro pecado que reina, digamos, reina, por exemplo, o pecado do adultério. O pecado do adultério reina na maior parte da humanidade. E Deus o proibiu. E a sociedade, as culturas, aceitam o adultério. Por exemplo, o pecado do homicídio também reina na humanidade, na sociedade, em muitos lugares, povoados, nações, cidades. E os governos estão perseguindo e indo em contra dos que fazem homicídios. O que cometem homicídio levam à prisão, não é verdade? Está aí o governo, está aí a lei que cai em cima. E por acaso esse pecado do homicídio não será também tão parecido como o pecado do adultério? Eu creio que tudo se chama pecado. Não há pecado grande nem pequeno. Tudo o que seja desobedecer ou desagradar a Deus já é pecado. Seja grande ou pequeno, Deus não o verá como pequeno ou como grande, mas está faltando, está desobedecendo. Faltou, desobedeceu. Por exemplo, Adão e Eva pecaram desobedecendo a Deus. E eles desobedeceram e Deus o tomou como um pecado. E alguém diz, mas é que desobedecer, ai que exagero. Desobedecer não é tão grave, isso não é tão grave. Há outros pecados mais graves, como roubar. Isso nós dizemos, não é verdade? Mas acontece que todos são iguais, de graves, e são faltas que ofendem a Deus. E a tudo se lhe chama pecado. Mas os governos, sim, os governos colocam disciplina a alguns pecados e a outros não colocam disciplina. Assim é tudo, assim é a humanidade. Então nós vemos como a humanidade, quando há algo foge de suas mãos, da sociedade, dos governos, como algo foge do seu controle, eles não podem superar. Então eles inventam muitas coisas. Agora inventam, como diz o irmão, como tudo foge do controle, então agora estão inventando leis para dizer que as crianças pequenas devem infundir-lhes e incentivar o que quer ser na vida, o que quer ser homem ou mulher. Essas são coisas ridículas da humanidade, coisas ridículas das pessoas, coisas ridículas de todos os governos que inventam para fazer estas coisas, com certeza para viver em comodidade, para viver bem. E também ensinaram à sociedade que como tudo isso era mal, mas era mal por quê? É que aqui mesmo na Bíblia, o povo de Israel, nós lemos que Deus lhe tinha dito a Moisés que ele formaria um povo santo e perfeito. E que tinha que ser perfeito em todo sentido. Por quê? Porque desde Adão até Noé, já as pessoas tinham inventado maldades e muitas maldades inventaram. Então veio o diabo, tocou a humanidade e o diabo ensinou os homens e as mulheres a fazer tantas coisas más para desagradar a Deus, para ir contra a Deus. E porque fizeram todas estas coisas, então Deus se enraiveceu e por isso destruiu a humanidade que existiu até Noé. Os destruiu. Mas depois de Noé, outra vez começa a popular a terra. E outra vez o diabo começa a semear malícia e maldade nos corações de todas as pessoas e inventar coisas e seguir os mesmos pecados para ofender a Deus. E tudo isso fugiu-se do controle do mundo da humanidade, porque a humanidade se esqueceu de Deus. Como a humanidade se esqueceu de Deus, e como ninguém buscava a Deus, cada um fazia o que bem lhe parecia. Por isso Deus disse
que deixou as pessoas a seus caprichos e a sua maneira e os abandonou e os deixou que cada um fizesse o que quisesse. E daí nós somos vítimas de todas essas maldições e de tudo que esta humanidade se deixou levar pelo diabo. Hoje em dia nós que estamos pagando as consequências, nós somos vítimas de todas estas maldições, de todos estes demônios, de todas aquelas maus costumes que a humanidade inventou desde o princípio. E nós agora estamos em vias de resgate. Deus nos está resgatando. A nós nos está resgatando. E como Deus nos está resgatando, pois Ele toma o seu tempo para nos mudar, nos transformar, nos santificar, para nos aperfeiçoar, até que vivamos retamente, perfeitamente diante dEle. Mas é Ele quem está fazendo isso, e nós, os que queremos, os que estamos aceitando a palavra de Deus, o poder de Deus em nossa vida. Então nós vemos ao mundo, e vemos ao mundo como pensa. E tudo isso é incorreto. Então, o que vamos fazer? Orar. Oremos por nós, oremos pelas nossas famílias, oremos pelos nossos filhos, oremos por todos estes seres a quem Deus chamou a sua congregação. E peçamos ao Senhor que nos liberte, que nos faça perfeitos, e depois nós estaremos também pregando lá fora para as pessoas do mundo que é incorreto, o que fazem, que é incorreto, que pensam que isso não está correto. Então, ao irmão lhes digo, isso não está correto, o que estão fazendo mal às crianças, infundindo e colocando ideias que não devem ser, porque estão dando mais liberdade ao diabo. O diabo quem está feliz e está contente com tudo isso, porque o diabo quer ter todos nós escravos. Então o diabo escravizará agora a todos com este sistema, com todas essas invenções. O que nos resta? Orar a nosso Deus, clamar ao Senhor, que nos liberte, que nos aperfeiçoe, para que nós possamos libertar e aperfeiçoar o restante das pessoas. Não lhes parece que a glória seja para nosso Deus? Seguimos. Outra pergunta. Irmã Maria Luísa, bem-vinda a Tolima e bem-vinda a Ibagué. Nossos corações estão cheios de felicidade com a sua presença. A minha pergunta, irmã, está baseada em Hebreus 8:11. Hebreus 8:11. Sim, irmã. E ninguém mais ensinará a seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Irmã, a revelação da doutrina ou a interpretação de um verso, Deus pode dar a um crente ou é exclusivo do ministério? Não, irmã. A revelação da doutrina, Deus a dá aos apóstolos, aos profetas, aos evangelistas, a pastores e mestres, profetas ou profetisas, evangelistas homens ou evangelistas mulheres, apóstolos homens ou apóstolas mulheres, a mestres homens e mestras. A eles Deus lhes dá esta revelação de doutrina. Portanto, se entre vocês, um crente, qualquer crente entre vocês, Deus lhe dá estes dons, ou transforma em apóstolo, em profeta, em evangelista ou mestre, Deus lhe revelará a doutrina. Deus o fará evidente. E Deus permitirá que a direção da igreja veja você que o homem é uma mulher que está buscando a Deus e que Deus está respaldando, está dando dons e lhe está dando capacidades. Assim é como acontece isso. Os crentes têm direito. As crentes têm direito a ser mestres ou mestras, a ser profetas ou a ser pastores, a ser apóstolos, a ser profetisas. Todos têm o direito. O Senhor diz: busque-me, e o que dispõe o meu coração, a este lhe darei. Então, para que Deus dê revelação de doutrina, já você tem que
colocar-se também com Deus para ser retos e sinceros e buscar a Deus e colocar o seu coração e ler muita Bíblia. Leia muita Bíblia, porque sim, é necessário ler muita Bíblia, porque você tem que memorizar os conceitos em nível global, históricos, geográficos, costumes das pessoas da antiguidade. Então já você lê tudo isso e aprende e diz: Senhor, eu já sei muitas coisas da Bíblia, agora sim estou aqui pronto para que tu me des os dons, para que me faças um mestre e uma mestra para ensinar, para que tu me faças um grande profeta, um grande apóstolo, um grande evangelista. Precisa-se, irmãos e irmãs, precisa-se de muitas pessoas. Há muitos lugares que não há pastores, precisamos de pastores. Então, quantos corações querem se dispor? Quantos corações? Mas que seja realmente. Não é somente amém, amém, mas que seja de verdade. Bem, seguimos. Seguimos. Muito boa tarde, irmã Maria Luísa. É uma alegria grande para todos nós tê-la aqui em Tolima. Que Deus sempre a continue abençoando. A pergunta que eu tenho é sobre a Bíblia, irmã. A pergunta está em 1 de Pedro, capítulo 3, versos 18 e 19. 1 de Pedro, capítulo 3, versos 18 e 19. Posso ler, irmã? 1 de Pedro 3. Sabe uma coisa, irmã? Pode me permitir um momento, porque a irmã leu um verso da Bíblia que eu não dei explicação. Ela perguntou, mas eu não lhe dei a explicação do que o verso quer dizer. Então, se o irmão me permite um momento, e a irmã nos lia em Hebreus 8:11, que diz assim: E ninguém mais ensinará a seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Assim digo eu, desde a criança até o idoso, digo eu, assim. Então, a irmã é quando diz que se a um crente Deus lhe revela a doutrina. Este verso não significa que Deus vai dar a doutrina. Está dizendo que nenhum dirá a seu irmão: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, desde a criança até o adulto. Como é que nós conhecemos ao Senhor? Vocês como conhecerão ao Senhor? Como conheceram isso que estão vivendo? Através do quê? O Espírito Santo ou a profecia? Geralmente através de profecia. Outros conhecem ao Senhor porque tiveram sonhos, e Deus lhes disse e lhes mostrou a igreja, que vem aqui a igreja, e quando vem o Espírito Santo lhe falou, e através da profecia, você começou a quê? A conhecer ao Senhor. E você escutou a profecia. E você continuou indo à igreja, porque Deus lhe convenceu. Isso se chama conhecer a quem? Ao Senhor. Conhecer o caminho do Senhor. Isso é o que quer dizer este verso. Este verso não quer dizer que Deus ia ensinar a doutrina, que você não se deixe ensinar por ninguém, porque Deus vai ensinar a você. Isso é incorreto. Está dizendo é que nenhum homem ou nenhuma mulher dirão a você: eu te ensinarei a conhecer a Deus. Não. Todos me conhecerão, desde a criança até o adulto, porque todos escutarão a profecia. E ao ouvir o Espírito Santo é quem convence as pessoas de que Deus existe e de que Deus se manifesta nesta igreja. E assim, vocês estão aqui e estão dizendo: conheço o Senhor, conheço o caminho da vida eterna, que é fazer e cumprir o Evangelho do Senhor. Amém? Este é o verso. Agora sim, irmão. Irmão, sua pergunta. Diz que em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18 e 19, irmã. Sim, irmão, porque também Cristo padeceu somente uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos encarcerados,
Também me chama a atenção, irmã, em 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, que Noé foi pregador da justiça. A pergunta é a seguinte: as pessoas que morreram antes do dilúvio e depois do dilúvio, até que aparecesse a lei de Moisés, nosso Senhor Jesus Cristo também lhes pregou o Evangelho. O que lhes pregou Noé, se diz que ele foi pregador da justiça, e que lhes pregou nosso Senhor Jesus Cristo, se refere às mesmas pessoas. Muito obrigado, irmã, e que o Senhor a abençoe. Obrigada. Noé pregou as pessoas. Noé foi pregador de justiça. O que significa justiça? A justiça é fazer o justo, o reto, o bem diante de Deus. Noé foi pregador da justiça. Ele não foi pregador da salvação. Foi pregador da justiça. Então, o que pregou? Não pequem. Não sejam desobedientes. Honrem aos seus pais. Não desejem a mulher do seu próximo. Não furtem. Não cometam estupros. Não enganem, roubem as pessoas. Não roubem as viúvas aos órfãos. Não mintam as pessoas. Não tirem dos incapacitados. Não cometam adultérios, fornicações. Não sejam idólatras. Não creiam em outros deuses. Não façam isso, não façam aquilo. Isso foi o que Noé pregou. Diz que ele era pregador da justiça, de fazer o bem às pessoas, de ser justo. E ele lhes dizia: arrependam-se, deixem de pecar, deixem de adorar os ídolos, adorem a Deus, não façam mal ao seu próximo. Não roubem o terreno do seu próximo, os frutos, os animais. Não façam isso. Isso era o que pregava Noé. Ele era pregador da justiça. E o Senhor Jesus Cristo, quando esteve pregando aos espíritos encarcerados, quer dizer, às pessoas que morreram entre Adão e Noé, a estes é que se refere a Bíblia que o Senhor Jesus foi e pregou. Diz que ele pregou essas pessoas, o que lhes pregou? O Evangelho, o caminho da salvação. Já o Senhor Jesus não foi pregador da justiça, mas pregador de arrepender-se e de crer em Cristo para chegar a quê? A ser salvos. E o Senhor Jesus, o que pregou esses espíritos, lhes disse: há um caminho que leva à vida eterna. E se vocês querem ser salvos, creiam que eu sou o caminho, lhes dizia o Senhor. Eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. O que crê em mim terá a vida eterna, terá a salvação. Isso foi o que o Senhor Jesus pregou. Muito diferente é o que pregou Noé. Bem, sim, tinham meditado dessa forma? Não, digo. Bem, irmãos, isso se chama doutrina. Quando nós meditamos no Senhor, Deus vai nos revelando tantas coisas maravilhosas e nos deleitamos no Senhor e louvamos ao Senhor também com isso. Seguimos adiante. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Amamos no Senhor. Bem-vinda a Tolima, irmã. Receba uma cordial saudação dos irmãos da Igreja de La Quinta, aqui de Ibagué. Irmã, minha pergunta está baseada em Levítico, capítulo 19, verso 17 e 18. Posso ler, irmã? Levítico 19, verso 17 e 18. Sim, senhora. Não aborrecerás teu irmão em teu coração, mas repreenderás o teu próximo, para que não participes de seu pecado. Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos de teu povo, mas amarás teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Irmã Maria Luísa, quando chegamos à igreja, chegamos com muitas cargas, e aqui o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos muda de muitas formas, mas às vezes
nos ficam sequelas, irmã, como a prepotência, o orgulho, e isso nos leva a que nos custe deixar que devemos ser em nossas famílias os pioneiros, os primeiros, em oferecer amor e perdão. E nos acontecem casos como esperar que de repente nossos filhos voltem a casa e que nos custe fazer uma ligação, motivá-los, ou de repente rancores entre irmãos por não entrarem em acordo por qualquer tema, herança ou problemas familiares. Isso demora um tempo. Entre eles, brigas entre casais, brigas entre filhos. Então, irmã, nós também temos aprendido muito na igreja e às vezes nos dá trabalho nos ver nessas situações. A senhora poderia, por favor, irmã, aconselhar-nos como deve ser o nosso comportamento diante da família no que é referente ao perdão, à reconciliação e ao amor familiar. Muito obrigada, irmã, e que Deus a abençoe. Obrigada, irmã. Então, irmã, segundo o que pergunta, é que a irmã vem à igreja, chegou à igreja, conheceu a Deus, conhece e começa a conhecer o caminho de Deus. Deus a libertou e ela também com certeza se propôs a mudar. Mas diz a irmã que ficam sequelas e geralmente há rancores, raivas, invejas entre familiares. Porque nós, pois, temos as nossas famílias, não todos vêm à igreja. E aí nosso entorno familiar, ou de amizades, ou de vizinhos, e existem as discórdias, as invejas. Culpamos como primeiro ponto o diabo que gera toda esta inveja e toda esta ambição. O diabo gera e envia espíritos maus que acabam aderindo-se às pessoas, às famílias, entre irmãos, tios, primos, pais, filhos, filhas e pais, entre irmãos. Então começa uma guerra entre familiares que pelas heranças, pela terra, pelo dinheiro, entrou a inveja porque aquele prosperou, a minha família está prosperando e eu não tenho nada. Eles não me estendem a mão, deveriam me ajudar como família. E assim começam todas essas guerras familiares e é porque o diabo é quem colocou estes espíritos maus nas pessoas. Um tem espírito de ambição, o outro tem espírito de inveja, o outro do egoísmo, o outro o espírito da mentira, o outro o espírito de ódio, outro de ambição, de cobiça, outro de orgulho, de rebeldia, que não quer cumprimentar, que não quer ouvi-lo. E, sobretudo, quando as famílias, os pais morrem, então as heranças. Alguns se matam, tiram as vidas por causa da herança. Perdem a amizade por causa da herança, que me roubou um pedaço de terra, que me roubou a vaca, os porcos que meu pai tinha, levou embora, e assim, lhe deixarei de cumprimentar. Começam todos estes ódios. E qualquer destas pessoas, quando vem à igreja e se convertem a Deus, começam a perceber os seus erros, como leva a sua vida, como a sua família o vê, como a sua família o trata. Ele também vê que também teve ódios, brigas, ambições. Então, segue ao Senhor, mas a pessoa continua com seu orgulho e não quer ceder. Não quer mudar. Que isso seria o bonito. Que o que está na igreja mude. Se lhe tira o rancor, o ódio, se lhe tira o orgulho, a ambição, que se não lhe deixaram herança, pois deixem os outros. Você não tenha nada. Você já encontrou um pai que lhe dará tudo, que é o nosso Deus. Então você o diz, eu já encontrei o meu pai que me dará tudo. Assim que a minha família e os meus irmãos, aqueles que querem tirar tudo de mim, então que levem tudo. Meus vizinhos que estão enraivecidos comigo, então lhes terei paciência, de agora em diante eu vou mudar. Por quê? Porque tudo são espíritos maus que se aderem às pessoas do mundo, continuam com esses espíritos e essas tendências.
com essas más obras, com esses procedimentos maus, com esses comportamentos desagradáveis, porque os demônios continuam com ele. Mas quando chegamos à igreja, que chega à igreja e começa a ser libertada, Deus começa a tirar todos esses espíritos e a pessoa começa a ser libertada e de repente já não tem rancor nem ódio nem ambição. Talvez sente amor, carinho e consideração por sua família e suas amizades, por seus vizinhos e já quer mudar. Isso é o que faz Deus. Mas, diz a irmã, que ficam sequelas nas pessoas. Está na igreja e ainda continua o orgulho e o rancor com a família, que nem lhes cumprimento. Não estamos dando testemunho. Nós temos que dar bom testemunho, porque os que chegamos à igreja para mudar e para ser transformados, e Deus nos mudará e Deus nos transforma. E se eu sou sincera ou sincero e me disponho e Deus me muda, então minha família verá em mim uma mudança e um dia virão à igreja também. Mas se eu não mudo e continuo também, que se me jogam uma pedra, então também eu jogo uma pedra de volta. Se me diz uma palavra feia, eu também digo o mesmo, então não há uma mudança de vida. É um mau testemunho. E as pessoas dizem, e vocês não vão a esta igreja onde Deus se manifesta e Deus fala? Que é o que tanto você fala da igreja, e veja como anda, veja o orgulho, veja a soberba, veja a sua ira. Não, temos que mudar, temos que dar o bom exemplo e bom testemunho. Primeiro a nossa família, amizades, aos nosso lar, aos nossos vizinhos e parentes, para que as pessoas creiam que Deus se manifesta nesse lugar. Porque senão, nós estamos dando um mau testemunho e permitindo que as pessoas falem mal de Deus, falem mal da sua igreja, falem mal daqueles que se esforçam por buscar a Deus. Então as pessoas começam a criticar e a murmurar e falar mal. Que Deus, então, se enraivece conosco, porque estamos dando um mau testemunho. E como estamos dando um mau testemunho, o Senhor nos diz, você está dando um mau testemunho e as pessoas lá fora falam mal de mim por tua causa. Então eu te tirarei bênçãos, vou te estagnar, não te darei nada, não te darei progresso nem bênçãos, não te darei a felicidade. Isso é o que faz o Senhor. E assim, irmãos e irmãs, que nós, aqui na igreja, temos que mudar. Mudemos, peçamos a Deus que nos ajude a mudar. Deus nos ajudará. Quando nós pedimos que nos ajude a mudar, quando nós reconhecemos nossos erros, faltas, debilidades, quando reconhecemos que não estamos fazendo as coisas corretamente diante do Senhor, então Ele nos muda. Mas se eu não reconheço nada, Deus me deixa assim, vivendo em meus erros, minhas falhas, minhas debilidades e nos meus maus testemunhos. Mas se eu reconheço e digo, Senhor, quero ser luz às pessoas lá fora, quero ser bom testemunho para os demais, ajuda-me a mudar, veja que eu tenho esta debilidade, tenho este ódio, este rancor, esta inveja, tira isso de mim, Senhor. Então Deus diz, como estás disposto para mudar, para me agradar, eu vou te ajudar. E Deus nos ajuda, Deus nos ajuda. Tenham certeza, irmãos, que Deus nos ajuda quando nós reconhecemos nossas faltas, nossos erros. E Deus está aí atento para a nossa súplica e nosso desejo do nosso coração. Portanto, fiquem de pé, irmãos. Vamos cantar outro coro ao Senhor? Vamos cantar, estamos em festa com Jesus. Vamos cantar ao Senhor e logo vamos orar. Glória ao Senhor. Gracias a nuestro Dios.
Gloria al Dios Todopoderoso. Padre Santo, vamos a estar orando al Señor y démosle libertad al Espíritu Santo también. Bendito Dios, Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendito y alabado tu nombre. En este momento, Señor, nos presentamos, Señor, delante de tu presencia para darte gracias por estar aquí, por esta reunión, porque hemos hablado de tu palabra, hemos meditado en tu palabra, en tu doctrina, hemos hablado de ti, Señor. Nuestro corazón se alegra, nuestra alma te alaba, Señor, y estamos regocijados en ti. Bendito tu nombre. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano poderosa, mi Señor, tu mano haciendo milagros y señales en el día de hoy, visitando cada corazón, cada vida, poniendo tu mano poderosa sobre cada persona, sobre cada hombre, cada mujer, cada niño, niña. Te pido, mi Señor, que tú hagas milagros y libertes y quites todo poder del diablo, toda envidia del diablo. Quita, Señor, las ataduras, los impedimentos, las ligaduras, las cadenas. Rompe las cadenas, Señor. Destruye esa obra maligna. Quita toda esa cizaña y todos esos odios y rencores que el diablo ha sembrado en los corazones de algunos para formar disensión, incomprensión, para destruir la armonía y la hermandad entre aquellos que aman tu nombre, que aman tu palabra, Señor. Y el diablo ha hecho todo esto para destruir y quitar la paz, la alegría, la felicidad, para estancar la vida espiritual, porque el diablo y el enemigo ha venido a robar, a matar, destruir el alma, destruir la paz, la felicidad, para poner en contiendas los unos con los otros. Y asimismo la vida espiritual queda estancada. Asimismo ninguno puede recibir bendición de tu mano poderosa. Te pido, mi Señor, que tú seas libertando y sacando esos espíritus malos. Echa fuera ese poder del diablo, esa envidia del diablo. Quita todo mal, quita toda maldición, toda brujería y hechicería. Destruye el mal, Señor, y liberta. Liberta a todos aquellos que son cautivos del diablo. Liberta y echa fuera espíritus malos. Demonios sean quitados de las personas, de su mentalidad, de su cerebro, de su cuerpo, su manera de pensar, de actuar. Liberta, Señor. Rompe las cadenas. Rompe ataduras y ligaduras. Quita el mal, la envidia, el egoísmo, Señor. Sé tú ayudando para que cada uno tenga amor para ti, cada uno tenga perdón en su corazón, haya limpieza, liberación, haya verdadero arrepentimiento, verdadero reconocimiento delante de ti, para que tu poder, para que tu Santo Espíritu pueda venir y descender y penetrar en cada corazón, en cada vida y limpiar, Señor. Limpia, Señor. Bendice, Señor, a cada uno. Rompe estas cadenas. Rompe ataduras, Señor. Quita todo poder maligno. Quita la envidia del diablo, el egoísmo, el orgullo. Quita las pasiones desordenadas. Destruye toda pasión desordenada. Quita, Señor, toda impureza. Ten misericordia, Señor. Habita, Señor, en los corazones de cada uno. Ten misericordia, mi Señor. Esperamos en ti, confiamos en ti. Solo te tenemos a ti, que eres nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Dueño. Te pedimos, Señor, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros. Quita la duda, quita la incredulidad, quita la rebeldía, la necedad, la dureza de corazón. Ayuda, Señor, a todos aquellos que tienen una mente entenebrecida, para que entiendan, para que comprendan tu camino, tu palabra, mi Señor. Padre Santo, tu misericordia, mi Señor. Desciende tu poder, desciende el poder de tu Espíritu Santo. Envía tu poder de lo alto, Señor. Envía poder, envía el Espíritu Santo y liberta y sana. Sana, Señor, también a aquellos que están enfermos.
de enfermedades incurables. Sánalos, Señor. Toda enfermedad incurable sea quitada. Toda parálisis, los que están en la silla de ruedas, los que tienen el síndrome de Down, aquellos que están enfermos del cerebro, esquizofrénicos, que no tienen cordura, que no tienen razonamiento. Te pido, mi Padre, que tú seas, Señor, libertando en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Señor. Sé tú sanando, libertando, haciendo milagros, mi Señor. Haz milagros, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos, Señor, la capacidad para servirte, para entregarnos a ti, para alabar tu nombre, para honrarte, para glorificarte, Señor. Danos esa capacidad, bendito Dios. Rompe las ataduras, mi Señor. Envía, Señor, tu poder. Envía tu poder espiritual. Envía los dones espirituales. Envía el bautismo con el Espíritu Santo. Manda fuego del cielo. Fuego del cielo desciende, mi Señor, y se realicen milagros y señales en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Quita la frialdad espiritual, quita toda atadura, toda trampa, todo impedimento. Rompe las cadenas, rompe ataduras, Señor. Gracias, Señor. Bendito, bendito seas para siempre. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, mi Señor. Te alabamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor. Danos alegría, danos gozo, Señor. Danos mucha fe y confianza en ti. Bendice a tu pueblo, bendícelo, Señor. Dales bendiciones espirituales. A todos les daré esas bendiciones. Sí, mi Señor. Sí, gracias, mi Señor. A todos les vas a dar las bendiciones espirituales y materiales, y vas a estar haciendo prodigios y milagros, y vas a estar, Señor, también bautizando con tu poder y haciendo milagros a todos. Cada uno tiene una petición, cada uno tiene una necesidad delante de ti, mi Señor, y tú les vas a ayudar y los vas a bendecir, y tú les vas a conceder sus anhelos, mi Señor, y sus peticiones y sus necesidades. Gracias, Padre Santo. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesucristo. Glorioso es el Señor. Gloria a mi Señor, aleluya. Poderoso, Señor. Poderoso es el Rey. Gloria a tu nombre para siempre. Gracias, bendito Dios. Poderoso es el Rey. Poderoso es el Santo que vive para siempre. Gracias, aleluya. Gloria al Señor. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos. El fatal y largo sueño despertarnos. Y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo? ¿Quién será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré, yo testigo quién seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Ya es tiempo, hermanos, levantarnos. Del fatal y largo sueño despertarnos. Y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá?
bendito el Señor. Padre Santo, lleva con bien a los hermanos, guárdale, Señor, de todo peligro, de toda acechanza, de todo contratiempo. Y sé tú bendiciendo y llevándoles con bien a sus hogares, a sus moradas, a sus casas, a su vivienda. Guárdales, Señor, del mal, protégeles. Y tu bendición sea com todos. Houve muitas bênçãos e muita prosperidade espiritual, muita vitória e muito progresso espiritual haverá em muitos de agora em diante. Muitos triunfos e muitas vitórias lhes darei. Muitas mudanças em suas vidas. Muitos lares serão restabelecidos. Muitos desejos serão cumpridos. Muita prosperidade e bênção espiritual e material lhes darei a muitos. Haverá mudanças em suas vidas. E também vem progresso e um crescimento espiritual. A muitos também lhes estarei dando bênçãos materiais, como dinheiro extra, que darei a muitos, porque o precisam, e estarei mudando a mentalidade de muitos, e lhes estarei dando o progresso que me pedem, vitórias e bênçãos espirituais e materiais. Vem para todos, mudança de vida, liberação e cura, e muita felicidade e muita paz estarei outorgando. Portanto, sigam adiante, esforcem-se, sejam firmes e retos em seus caminhos e sigam adiante, buscando este caminho da perfeição, andando por ele, porque as bênçãos estão sobre todos vós. Haverá bênção para todos e mudanças positivas. Bendice mi Padre, gracias Señor, gracias eterno Dios, gracias Padre Celestial, gracias Señor por los milagros, por las sanidades y por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú haces, Señor. Gracias, mi Señor, por hablarnos, por dirigirnos la palabra. Gracias porque no somos dignos, pero tú nos miras, nos oyes con ojos y oídos de misericordia. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. ¿Con qué te pagaremos lo que haces por nosotros? ¿Con qué te pagaremos, Señor? Tú eres amor, tú eres misericordia. Bendito para siempre. Poderoso es el Señor. Te alabamos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias. Aleluya. Santo es tu nombre para siempre. Gloria a Dios. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí, hágase por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí, hágase por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloria al Rey para siempre. Gracias al Todopoderoso. Gracias a nuestro Dios que hace maravillas. Nosso Deus
que faz maravilhas, nosso Deus, que é perdoador, misericordioso, nosso Deus, que deixa passar muitas coisas. Não somos dignos, mas este é o amor dele, essa é sua misericórdia. Amemos a ele com o coração e sigamos adiante. E demos a ele o que ele merece, nosso ser, nosso coração, nossa alma. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe a todos os que nos verão no vídeo, a todos, irmãos e pessoas que nos verão. Que Deus os abençoe. E para vocês também. São as bênçãos que Deus hoje mencionou. Agradecemos ao Senhor. Um abraço. E muitos abraços para todos vocês. Os amo no Senhor. Glória ao Rei. Bendito o nome do Senhor. Obrigada.